gente está vendo cada dia mais espécies morrendo por atividades humanas e cada dia mais espécies sendo classificadas como ameaçadas ou em grau pior, né, ou um pior grau de ameaça. Bom, a gente tem muitas espécies com ocorrência aqui. São mais de 40 espécies de aves, são mais de 25 espécies de mamíferos aquáticos, 5 espécies de tartarugas marinhas, das 7 que ocorrem no mundo ocorrem aqui. Mas em termos de aves, eu acho que é um ponto bem interessante, porque a gente chega a ter quase 60 espécies de aves marinhas, entre aquelas que ocorrem só na zona costeira e aquelas que vêm, por exemplo, lá do Reino Unido, em 60 dias estão aqui no Paraná. Então, assim, entre essas espécies, a gente deve ter um percentual de mais ou menos 40% que são ameaçadas de extinção, em diferentes níveis. Algumas delas estão só vulneráveis, o que já é preocupante, mas é o primeiro nível de risco de extinção. E a gente tem animais que estão criticamente ameaçados de extinção, né? Entre eles, a gente pode falar a toninha, que é uma espécie pequena de golfinho, que é o golfinho mais ameaçado do Oceano Atlântico Sul Ocidental. A gente tem a tartaruga de couro, que é criticamente ameaçada em todo o Atlântico. A gente trabalha assim com uma vulnerabilidade muito grande nessa fauna. Bom, acho que a grande maioria dos animais em extinção, a grande quantidade que a gente recebe isso na reabilitação, são principalmente as tartarugas. Tartaruga cabeçuda a gente recebe com uma certa frequência também, mas a grande maioria desses animais, infelizmente, já são encalhados mortos, né? Principalmente os mamíferos. Tem espécies específicas de aves migratórias, que muitas vezes elas são ameaçadas de extinção também. Bom, a gente tem muitos animais encontrados encalhados aqui no litoral do Paraná. Então essa composição, né, esse conjunto de região muito biodiversa com um monitoramento sistematizado já trouxe ao Paraná o registro de mais de 16 mil animais encontrados encalhados nas nossas praias aqui entre 2015 e 2023. Mas entre as espécies que encalham aqui no nosso litoral, as mais comuns entre as aves são os pinguins, eles ocorrem com muita frequência aqui no nosso litoral. A gente tem os bobos pequenos, que são os pufinos, que vêm lá do Reino Unido. A gente também tem um número grande de encalhes dessa espécie aqui no nosso litoral. A gente também tem ocorrência de espécies mais locais, como o mergulhão, né, o atobá, a fragata, a gaivota. Então, a gente tem uma preocupação com essas espécies porque elas chegam muito doentes, com algumas doenças que são claramente causadas por degradação ambiental. Então, a maioria dos animais, infelizmente, acabam sofrendo com as interações antrópicas, que seriam as atividades que nós humanos causamos, né, no ambiente desses animais. Então, em malha em rede de pesca, por exemplo, até mesmo quando os animais chegam com algum quadro de infecção bacteriana, viral, no final das contas, a maioria dos casos é pelos danos que a gente gera no ambiente deles. Mas a gente tem animais que morrem por conta de doenças e isso acontece principalmente quando eles estão estressados. E aí quem causa esse estresse no ecossistema? As mesmas atividades que causam outras ameaças à fauna marinha. Atividades portuárias, como o trânsito excessivo de navios, de embarcações que causam barulho na água, muita poluição sonora, que tem riscos de colisão com esses animais, a própria dragagem que modifica todo o ambiente, a poluição química que vem de diferentes fontes. A gente tem problemas com a interação com a atividade pesqueira e esse é um problema que a gente tem visto com bastante frequência aqui no nosso litoral. Nós montamos um laboratório novo, que é o Laboratório de Ecologia e Conservação, que esse ano completou 15 anos de vivência. Todos os dias a nossa equipe monitora as praias do litoral, então a gente tem biólogos, veterinários, oceanógrafos e os animais que são encontrados vivos, eles são resgatados quando eles estão debilitados nas nossas praias e eles são trazidos até o centro de reabilitação. Nós trabalhamos com diversas espécies marinhas, principalmente aquelas que compõem a megafauna. Quem que é a megafauna? São os golfinhos, as baleias, os lobos e leões marinhos, as focas, as tartarugas, as aves, mas também os tubarões e as arraias. Eles também fazem parte desse grupo.
A gente já desenvolveu trabalhos com lontras, então a gente tem esse olhar múltiplo para a biodiversidade. Nesses 15 anos nós trabalhamos com vários parâmetros que eram mais ecológicos e biológicos, ou seja, tentar saber quantos indivíduos tem aqui na região, quantas espécies ocorrem aqui, se elas ocorrem ao longo do ano todo, se elas vêm num período específico. Nosso laboratório hoje conta com mais de 80 pessoas trabalhando em diferentes projetos. Alguns são realmente projetos de monitoramento ambiental, que é o caso do projeto de monitoramento de praias. Nós também temos projeto onde nós avaliamos por meio da carcaça de animais mortos. O que está acontecendo com esses animais, a que tipo de micro-organismos eles estão expostos. A gente teve recentemente um caso de uma tartaruga que tinha marcas de facada, tanto na cabeça quanto na carapaça, né? O que gerou fratura bem grave, processo de reabilitação bem difícil. Então é muito comum na nossa rotina, infelizmente, esse tipo de quadro. A gente trabalha com a educação por meio da formação de jovens cientistas. A gente também faz um trabalho com as escolas locais. Algumas escolas elas vêm até o nosso espaço de educação ambiental. Então a gente vai nas escolas, conta sobre a biodiversidade e cria principalmente espaços e oportunidades de valorização do nosso território e da nossa biodiversidade. Então, criar esse laço, essa empatia com a fauna é um dos nossos desafios na educação ambiental e por isso a gente acaba trabalhando com múltiplos públicos, com a comunidade escolar, com a sociedade de maneira geral. Então, acho que isso é bem importante e é a forma como a gente vem trabalhando, né, com a educação ambiental. Criando essas oportunidades de diálogo, de conversa, dando oportunidade para a comunidade conhecer um pouco mais da nossa biodiversidade, se empoderar também e entender que ela vive, por exemplo, num patrimônio da humanidade. Esse território aqui é um patrimônio da humanidade, é entendido pela Unesco como uma área de cenário excepcional, ambiental, de hotspot da biodiversidade. Então a gente busca responder perguntas pelas informações que são colhidas junto à fauna marinha, mas que de alguma forma trazem uma visão um pouco maior do que aquela só da biologia ou da ecologia das espécies.